Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a advogada Juliana Sardinha. Ela que é formada em Direito, pós-graduada em Direito Constitucional e pós-graduanda em Direito e Processo do Trabalho pela UERJ. A gente vai falar sobre vacinação dos trabalhadores. Olá, doutora Juliana, seja muito bem-vinda ao programa Trabalhador em Foco. Olá, Carla, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. E olá para o seu público, para os seus telespectadores. Maravilha. Vamos começar pelo básico. A gente precisa, antes de falar de vacinação, a gente precisa entender um pouquinho o que significa um processo de seleção de trabalhadores. Vamos começar pelo básico. O processo de seleção, ele envolve aquela busca que as empresas fazem por profissionais que preencham determinados requisitos, né? Principalmente requisitos técnicos, né? Qualificação técnica para exercer aquela atividade, aquela função. Uhum. E ela existe, na verdade, esse processo de recrutamento e seleção, ele envolve os setores de recursos humanos, geralmente, né? Setores que fazem essa gestão de recursos humanos, e em outros casos também, setores que trabalham no departamento pessoal. É muito importante ter essa clareza, essa distinção, né? Existe o recrutamento e a seleção, em que eu faço a entrevista do candidato, eu seleciono o candidato, e existe também o que a gente chama de parte burocrática, que é o processo legal de admissão do funcionário, envolve, então, aquela entrega de documentos, né, para formalizar a contratação. Perfeito. Quando a gente pensa em seleção de trabalhadores, junto a isso me vem em mente que existem critérios que uma empresa pode ter ao selecionar o trabalhador que vai contratar. Isso é permitido por lei? Basicamente, as empresas adotam critérios, então, técnicos e comportamentais, né? Quando a gente analisa a gestão de recursos humanos, gestão de pessoas. Então, eu posso ter um critério técnico, a formação, por exemplo, ele é uma pessoa que tem uma formação técnica, precisa de uma graduação, precisa do ensino médio, qual é a qualificação que aquele trabalhador precisa ter. Uma outra característica também que é muito presente no mercado de trabalho hoje é a avaliação das competências comportamentais também, né? Competências comportamentais são valorizadas no mercado de trabalho, como, por exemplo, liderança, boa comunicação, tudo isso também faz parte, então, desses critérios que as empresas adotam na hora de fazer a seleção de funcionários. Legal. Agora a gente vai começar, eu acho que entrar um pouco mais no campo do direito propriamente dito. Escolher homens em detrimento de mulheres que tenham a mesma formação e que cumpram esses mesmos critérios. Isso é permitido pela lei? A nossa legislação brasileira, ela veda qualquer tipo de discriminação racial, por gênero, por idade. Então, a rigor, né, pela nossa lei, não é possível, não é permitido que haja discriminação, por exemplo, de gênero, que acontece muito, né? A gente vê muito anúncio por aí, assim, contrata-se sexo masculino, ou contrata-se vendedora, sexo feminino, né? E a ideia é que esse tipo de critério, esse tipo de distinção, né, quando não tem nenhum fundamento, ele, então, é uma conduta que é proibida pela lei. É proibida porque a nossa legislação entende que são requisitos que impedem o livre acesso do trabalhador ao mercado de trabalho. Existe um princípio constitucional da valorização do trabalho. Então, várias são as situações que podem acarretar, então,
a configuração, né, a depender de cada caso, a conduta abusiva do empregador, a conduta ilícita da empresa. Legal. E como é que fica, Juliana, quando há uma sensação para esse trabalhador que não foi selecionado e ele percebe que isso foi uma escolha relacionada ao gênero e não à sua capacidade laboral ou intelectual ou comportamental para executar aquela função que estava preterida nos critérios? O que o trabalhador pode fazer? O trabalhador ele tem hoje vários recursos, né, para conseguir ter o seu direito garantido, o seu direito assegurado. Ele pode procurar, por exemplo, as delegacias regionais do trabalho, pode fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, ele pode ingressar com uma reclamação trabalhista em face dessa empresa, porque mesmo que seja numa fase que nós chamamos de fase pré-contratual, ou seja, antes de uma formalização do contrato de trabalho, já que ele não chegou a ser contratado, né, ele pode, e isso pré-contratual e depois também, né, durante a execução do contrato de trabalho. Se o trabalhador sente que está sofrendo algum tipo de discriminação, ele pode reunir, então, essas evidências, né, fazer denúncias nos órgãos competentes e pode também buscar o auxílio de um advogado que vai poder orientar e ajuizar a reclamação trabalhista para reparação de danos. Legal. Quando a gente está falando agora, falamos até agora de uma questão de gênero, mas eu acho que o gênero é uma questão, mas existe uma outra questão que pode pegar muito mais, que é com relação à raça. Quando um homem preto, com a mesma formação que um homem branco, perde uma vaga numa seleção, isso pode ser considerado racismo? A depender do caso, da forma como foi conduzida essa seleção, se ficar caracterizado, né, comprovado que houve aí uma tentativa de burlar, né, essa igualdade, essa isonomia entre as pessoas, pode ser também que esse trabalhador que se sinta lesado busque os seus direitos nesses meios que eu mencionei, os órgãos competentes ou buscando um advogado também. A gente pode ajuizar essa coisa, não é isso? Pode levar ao judiciário, né? Submeter ao judiciário o seu direito. O judiciário, ele é livre acesso, né? Esse é um direito constitucional importantíssimo, que é o do acesso ao judiciário. Então, toda pessoa que se sente lesada de alguma maneira, ela tem o direito de acessar o judiciário para ter o seu direito analisado por um juiz, né? Ele tem o direito de receber uma análise do seu caso, e isso é importantíssimo, isso é um direito fundamental que nós temos. Então, em qualquer situação, durante o contrato de trabalho ou outras situações também, o empregado, o funcionário pode sim buscar os seus direitos. Legal. Ainda falando desse processo de seleção, a gente pode pensar que cabelo, estilo, tatuagem, piercing, esses podem ser critérios na seleção de trabalhadores a partir do olho da empresa, ou isso tudo pode ser considerado um tipo de pré-conceito, um conceito antecipado de que pessoas que têm isso, o cabelo black, ou uma tatuagem, que nem a da jornalista aqui, ou então um piercing, que nem a da jornalista no nariz, que ela não seria uma boa jornalista para poder apresentar um programa. Eu, Carla, né, com tatuagem e com piercing, poderia ajuizar alguém se eu achasse que perdi uma vaga por conta disso? A depender, sim, né, do caso concreto, sempre vai ser possível você tentar buscar, se você comprovar, né, que essas características foram colocadas de maneira a discriminar, a te distinguir, humilhar, ou burlar, né, evitar que você acesse o emprego por conta, sem que isso atrapalhe o desempenho da sua função, você pode também, né, levar ao judiciário o caso. Na verdade, é muito interessante em relação ao direito que não existe nunca um gabarito, né? Não existe. Por isso que muitas vezes o advogado ele responde: depende de um caso, Nossa, depende de uma começou acho que 3 vezes a sua frase, a depender. porque
é complicado você dar um norte, né, muito genérico, porque existem questões muito sutis que são analisadas realmente caso a caso, né? Sim. E não é só essa questão da apresentação, né? Até existem anúncios que falam, tem que ter boa apresentação. Ora, o que é É boa boa apresentação? apresentação. Né, para você, né, para a empresa, eu não tenho, qual é o critério? Então, assim, tudo isso é muito questionável, e quando envolve o direito do trabalhador, o direito à personalidade, o direito à intimidade, isso tudo as empresas precisam ter muita cautela, porque são assuntos muito delicados, né? E podem, dependendo, então, do caso, podem estar gerando um constrangimento suscetível de reparação. Alguns exemplos que eu trago, que são interessantes em relação a essa fase de contratação, pesquisa de informações de crédito, né? Saber se a pessoa tem o nome negativado. E é isso, Pode, pode doutora. ser um motivo para eu não contratar uma pessoa? É interessante, né? É uma discussão interessante, e existem decisões judiciais sinalizando que pode ser, sim, considerado uma prática discriminatória, porque, principalmente, quando não tem nada a ver com a função, né, que a pessoa vai exercer. Então, seria uma violação ali A a esse livre privacidade? acesso do trabalho. É uma violação da privacidade? Da privacidade, da intimidade, da honra, né? Outra característica, outra situação interessante, exigência de certidão de antecedentes criminais, por exemplo. Posso exigir a certidão de antecedentes criminais para contratar uma pessoa? Depende do caso. Os tribunais, em algumas situações, entenderam que, dependendo da função que a pessoa vai exercer, não é lícito que a empresa exija a apresentação da certidão. E que, para outros casos, dependendo da função, por exemplo, cuidador de idoso, babá e outras profissões, né, outras funções, poderia sim, seria razoável exigir a apresentação, né, da certidão de antecedentes criminais. Por isso que a gente fala que depende muito do caso, de cada caso específico, né? Trouxe aqui algumas, mas o ideal é que as empresas tenham essa cautela, analisem qual é a função que a pessoa vai exercer, para não ultrapassar esse limite entre o que pode sim ser exigido e o que acaba gerando um dano. Legal. Até agora, falamos de coisas muito visíveis. Falamos de sexo, falamos de cor, falamos de coisas que a gente coloca. Cabelo que corta, piercing que tira, tatuagem e tal. Mas tem uma outra questão que são as doenças. Digamos que uma empresa fosse contratar empresários específicos, trabalhadores específicos. E aí, eu posso desclassificar alguém porque eu sei que ele é diabético, tem AIDS, hemofilia? Eu preciso, enquanto trabalhador, enquanto concorrente a uma vaga, dizer, olha, eu tenho diabetes, ou olha, eu tenho HIV, ou olha, eu tenho hemofilia. Ou então isso é uma questão de foro íntimo e a empresa não precisa saber. A justiça, o nosso ordenamento jurídico, ele tem uma proteção muito grande em relação à intimidade, e aos direitos da personalidade, que nós chamamos, né? Você, por exemplo, obrigar um candidato a dizer, sinalizar previamente se ele tem doenças, deixar de contratá-lo porque ele tem alguma doença, é considerado, sim, uma conduta que é discriminatória. Já vi, por exemplo, até decisões, isso na fase, então, Seleção. pré-contratual, né, antes, e também, por exemplo, durante a execução do contrato de trabalho, o lançamento da classificação internacional de doenças no atestado médico para abonar a falta, né? Algumas empresas exigem que o trabalhador peça ao médico para registrar ali o código da doença.
E os tribunais começaram a entender que isso seria uma violação à intimidade, né, da vida privada da pessoa, da doença que ela tem. Então, nem para abonar a falta, para você justificar, né, a sua falta, porque fez uma consulta, a justiça entende que a doença, o tipo de doença que você tem, não precisa ser exposto, basta que seja um atestado médico, redigido, né, elaborado por um médico credenciado, né, que já preenche os requisitos, já tem a validade para que a empresa abone a falta. Então, essa questão da intimidade, da honra, ela é algo muito delicado, realmente, que dependendo do que a empresa fizer, pode gerar consequências, né? Legal. Mas a gente aí pode abrir um adendo, né? Foi selecionado, existe uma coisa que chama exame admissional. E aí, se no exame admissional você não tem as necessidades físicas para executar aquela atividade, aí sim, o contrato não vai ser concluído. Ok? Sim, o exame ele vai fazer essa análise de eventuais problemas de saúde que você tem, vai fazer uma análise até para verificar se a função que você vai exercer e os riscos inerentes àquela função, ruído, por exemplo, se você já tem uma condição pré-existente e pode, de certa forma, ser piorada, né, com aquela atividade. Então, no exame admissional, ok, o médico vai fazer ali a análise e ele pode considerar apto ou não apto para o exercício daquela função. Perfeito. Falamos um bocado sobre esse processo de seleção, porque aí é que começa a pegar complicado, começa a ficar complicado esse nosso papo. Depois desse monte de pergunta, eu quero saber o seguinte: estamos em período de vacinação. Está longe de todo brasileiro ser vacinado com relação ao Covid. Contudo, se eu for concorrer a uma vaga de contratação, né, uma vaga de emprego, o patronal pode pedir minha carteira de vacinação? Essa é uma situação extremamente complexa, não existe ainda uma unanimidade, eu diria que é um tema que está tirando o sono de muitos advogados trabalhistas, porque não existe um consenso a respeito desse assunto. Agora, ainda mais com a aprovação emergencial da vacina pela Anvisa, os especialistas estão divergindo sobre esse tema realmente. Alguns entendem que a empresa tem o dever de zelar, né, pelo ambiente de trabalho saudável, e que então estaria em jogo aí um direito coletivo, né, um direito coletivo dos outros trabalhadores também a um ambiente de trabalho saudável, e que, portanto, o empregador poderia, utilizando do seu poder de direção, do seu poder hierárquico, compelir, né, obrigar, exigir a carteira de vacinação dos candidatos para que eles possam ser contratados e ingressar naquele estabelecimento, né? Afinal, ali é a casa do empregador. Então, olha, para você trabalhar aqui, você tem que se submeter a determinadas regras. Mas existem sempre vários lados dessa moeda, né? Temos aí na balança um direito coletivo, temos um direito individual também dos trabalhadores que, por qualquer questão, seja filosófica, médica, religiosa, né, não queira se submeter à vacinação, ele tem também um direito individual, a sua liberdade, né, de escolha. Não existe ainda uma legislação expressa sobre esse assunto, dizendo especificamente e claramente, olha, a empresa pode exigir, ou a empresa pode dispensar por justa causa quem não se submeter à vacinação. Isso não tem ainda depende de uma clareza maior sobre esse assunto. Então, o recomendado aí é muita cautela para que não se tenha decisões precipitadas. Todos os argumentos são muito bons para os dois lados, né? A falta de uma previsão legal expressa para você exigir, a questão de poder configurar
uma falta, né, uma conduta discriminatória no momento da contratação, também é um outro argumento. Em contraposição a isso, alguns entendem que o empregador pode sim exigir, porque, por exemplo, o empregador ele pode obrigar, exigir que o funcionário use equipamento de proteção, né? Sim, os Então, EPIs. se ele pode exigir que o empregado use equipamento de proteção, então ele poderia, né, fazendo uma analogia, uma comparação, ele poderia também exigir que o empregado se submeta à vacinação. Então, é um tema extremamente controvertido e que ainda. ainda não tem resposta. Não, aí voltamos ao início do depende e precisamos de situações específicas. Eu sempre recomendo muito, né, seja para o trabalhador ou para o empresário, empregador, que tenha alguma dúvida, que leve a sua situação específica a um advogado trabalhista, a um especialista da área, porque é preciso acompanhar a evolução, né? Qual é a interpretação que vai haver, né, a respeito desse caso? E se eu pego e dispenso por justa causa um trabalhador que me disse que não vai se submeter à vacinação, eu entendo que ele está cometendo uma falta grave, a justificar a rescisão do contrato, e depois ele entra na justiça, e a justiça reverte essa justa causa, entendendo, olha, esse não era um motivo de... Pois é, aí volta o trabalhador, ou paga todas as verbas, posso ter condenações em dano moral, porque eu fiz uma dispensa que foi arbitrária, que eu não poderia ter feito. Então, assim, toda essa estratégia, toda essa decisão, para você tomar uma decisão apropriada, o recomendado sempre, principalmente quando estamos diante de casos tão recentes, que são tão controvertidos, e que cautela. E até porque a lei, ela nem sempre é suficientemente clara sobre os assuntos. Então, as leis são interpretadas, não interpretadas só ali a lei fria, mas você analisa, por exemplo, a Constituição, que é a nossa norma máxima, você analisa convenções internacionais, regras locais, é toda uma análise para você conseguir, diante de um caso concreto, dar, então, uma resposta efetiva para o caso em questão. Beleza, vamos lá, doutora. O direito adora uma coisa que se chama jurisprudência, não é verdade? Para o nosso telespectador lá de casa é assim, se houve uma sentença que fala que aquele negócio que você come no café da manhã chama bolacha e não biscoito, que todo mundo discute entre Rio e São Paulo, a gente vai usar a jurisprudência da bolacha em outros incontáveis processos para dizer que não é biscoito e que é bolacha. A gente pode usar a jurisprudência das escolas no trabalho? Por quê? Quando eu, mulher cidadã mãe, fui inscrever o meu colégio na escola, eu tive que entregar a carteira de vacinação. E estava lá na lista de documentos obrigatórios, junto com a certidão de nascimento, o RG e o CPF do meu filho, caso ele tivesse, o meu RG e o CPF, caso eu, quer dizer, eu tinha que ter, né? Adulta, velha, burra, já de cabelo branco, como é que não vou ter RG e CPF? Mas junto a isso, o comprovante de residência e a carteira de vacinação do meu filho. Aí vem a pergunta: eu, enquanto contratante, posso utilizar a jurisprudência de que as escolas usam isso e pedem a carteira para tentar pegar a carteira de vacinação do trabalhador? Na verdade, assim, a jurisprudência, então, é aquele conjunto, só para esclarecer, aquele conjunto de decisões judiciais a respeito de um determinado assunto, que vão formando esse chamado jurisprudência, esse conjunto de decisões a respeito de um assunto determinado. E aí, juridicamente, nós costumamos utilizar, então, essas jurisprudências, essas decisões que foram proferidas em casos similares, para formar o convencimento do juiz de que o seu argumento tem respaldo em outros casos. Ou, olha, em outros casos, um juiz lá
do Rio, lá de São Paulo, ele decidiu nessa linha de raciocínio que eu tracei. Uhum. E aí, assim, na verdade, na prática, se acaba, mesmo que seja em situação parecida, semelhante, nem sempre tão idêntica, né? Nem sempre você vai ter os mesmos fatos, a mesma realidade Sim, sim. fática, né? Uma identidade de fatos, nem sempre tem. Mas você pega aquela essência da decisão para tentar, olha, inclusive, poxa, então, fazendo uma analogia, será que eu também não poderia, né, levando em consideração, esse é o trabalho, né, o trabalho que o advogado faz, né, e até faz judicialmente, e leva também muito em consideração até para fazer a orientação do cliente. Olha, temos tantos caminhos, temos esse caminho, decisões nesse sentido, decisões nesse outro sentido. E nunca podemos assegurar que vai ser 100% do jeito que nós queremos, porque é, é um exercício de interpretação mesmo, né? Não existe garantia nunca de que o resultado de um processo, qual vai ser o resultado, né? Dependemos de muitos Nenhum elementos. advogado correto pode dizer o juiz vai fazer isso. Isso O famoso causa-ganha, né? O famoso causa-ganha é muito complicado. Leviano. Não se deve dizer que a causa é ganha, porque como você vai garantir, né? É um terceiro que está julgando, a outra parte tem o livre exercício do seu direito de defesa, os argumentos serão analisados, os entendimentos, eles mudam com frequência, né? Também porque a sociedade é dinâmica, os entendimentos vão sendo alterados, as situações vão sendo mudadas. Então, há 10 anos, uma situação que era enxergada de uma maneira pelo judiciário, ela vai evoluindo, vai mudando de interpretação e produzindo efeitos, então, em situações posteriores. Por isso que o causa-ganha não se recomenda. Não pode falar causa-ganha. Entendeu? Entendeu em casa. Pode falar causa-ganha. Nem você acha que sua causa está ganha, nem o advogado pode falar. Se o advogado falar que a causa está ganha, corre dele. E aí, falamos até agora, na verdade, nosso tempo estourou, a gente tem que acabar o programa, mas eu queria fazer um último questionamento. Se a gente não pode cobrar vacinação na seleção, em via de regra, até o presente momento, a gente não pode cobrar a vacinação para uma possível demissão? A ideia é exatamente a mesma, né? Tanto para você fazer a contratação, quanto para os funcionários que já estão ali executando, né? Já tem um contrato de trabalho firmado, não existe ainda essa regra, não existe ainda, olha, não pode demitir ou, pode demitir. Teremos entendimentos para os dois lados, temos posicionamentos para os dois lados. O ideal, tá? Seja na hora de contratar, seja na hora de fazer, né, o acompanhamento desse contrato de trabalho para quem já está trabalhando, é fazer essa consulta que eu digo ao advogado trabalhista, ao especialista. Por quê? Porque você precisa ficar claro para você de que modo, naquela situação concreta, daquele funcionário, da função que ele exerce, quais os riscos para a empresa, quais os riscos para o funcionário, se já surgiu alguma legislação sendo mais clara a respeito do assunto, sendo mais expressa a respeito desse assunto, pois ainda não temos isso. Alguns especialistas até têm mencionado, dado, né, sugestões, a gente faz pesquisa, né, para saber, alguns dizem, olha, talvez seja interessante, em vez de adotar a punição ao empregado que não queira se submeter à vacina, para realizar campanhas. Outros especialistas falam da possibilidade de fazer de repente, ajustes com o sindicato, uma convenção coletiva, um acordo coletivo, para ter mais segurança jurídica, mas até o momento são ideias, são
opiniões sobre um assunto que não está ainda totalmente definido e ainda vai mudar muita coisa. É algo que a gente precisa ter muita cautela realmente, para que a empresa não sofra nenhum passivo trabalhista e que para o trabalhador também, né, não sofra uma punição por conta da não vacinação. Perfeito. Juliana, muitíssimo agradecida pela gentileza, pelas informações. Mais informações, eu sei que você não pode passar seus contatos, porque a OAB diz que advogado não pode passar telefone, não pode passar e-mail, não pode passar nada. Então, se você aí de casa ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente do Programa Trabalhador em Foco, ou então entre em contato com a sua unidade sindical. Se você entrar em contato comigo, eu posso te passar o contato da doutora Juliana. Porque eu posso, porque eu sou jornalista. Eu não tenho nada a ver com a OAB. Por mais que eu acho que a OAB está certíssima com as suas restrições, e porque, em especial, aqui, o Marcelo Schaefer, presidente da OAB, Seção Petrópolis, é um fofo, é um querido, está sempre aqui no Trabalhador em Foco, compartilhando conhecimento com a gente. Mais uma vez, Juliana, foi um imenso prazer conversar com você. É muito importante para a gente trazer informações para o nosso telespectador, para o trabalhador lá de casa entender que ele não pode ser selecionado ou não por conta da vacinação e que ele não pode ser demitido por conta ou não da vacinação. Fato é que todo mundo deve mesmo se vacinar. Obrigada, foi um grande prazer. Obrigada, Carla, é um prazer imenso, obrigada pelo convite. Precisando, estamos à disposição. Um beijo grande, Juliana, e um grande abraço para você aí de casa que assiste o programa Trabalhador em Foco. Até o próximo programa. Tchau, tchau.